O nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, esses dias no Café Católico nós estamos conversando sobre a sexualidade humana como um dom de Deus. Esse é o 4º podcast da série. Eu lhe peço que, se você está tendo acesso aqui primeiro a esse, que veja os outros 3, porque ali há uma exposição gradual e cumulativa do pensamento de Deus a respeito da sexualidade humana. O que Deus pensou quando pensou na nossa sexualidade, qual era a intenção de Deus, o que Ele quis quando Ele nos deu esse dom, quando Ele nos deu essa graça, quando Ele nos deu isso que nos é tão caro. Isso que é tão intenso, por ser tão caro e de ser tão intenso, precisa ser bem cuidado, porque nos é, repito, algo que tem muito valor. Quando a gente não se aprofunda nisso, a gente vai tendo uma visão rasa sobre a nossa sexualidade, uma visão rasa, consequentemente, sobre a vida humana, sobre a minha vida e sobre a vida do outro, sobre o meu valor e sobre o valor do outro. Ora, o Catecismo da Igreja Católica, que expressa, que expõe de maneira concisa o pensamento da Igreja, que é o pensamento do seu Senhor, já que ela é porta-voz dele, no número 2331 começa a tratar disso. E começa a tratar disso a partir de qual mote? Qual é o grande mote? O grande mote é na parte do catecismo que a gente está estudando os mandamentos, e há ali o 6º mandamento. Lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, não cometerás adultério. Mas aí, algumas pessoas podem dizer assim, poxa, mas isso aí é um pensamento antiquado, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Pois bem, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28, que está no contexto, essa passagem do Sermão da Montanha, que começa lá com as bem-aventuranças, Jesus vai retomar esse mandamento e ainda apertar um pouquinho mais o nó. Jesus vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Pois bem, ele não só não aboliu, porque ele não veio abolir, ele veio dar pleno cumprimento à lei. Ele fez com que a gente conseguisse entrar, nos deu a chance de entrar de maneira mais profunda no mistério. É o que já era prometido no Antigo Testamento, que o nosso coração de pedra se tornaria num coração de carne. Jesus vai nos dando a conhecer a vontade do Pai, não de uma maneira rasa. Ele vai nos dando a conhecer a vontade do Pai, sobretudo, também sobre sexualidade humana, de maneira mais profunda, de maneira mais intensa, de maneira mais completa. E, como sexualidade humana diz respeito ao valor da vida, diz respeito a algo que pode me construir, porque é em mim algo muito intenso, é em mim algo muito forte, é em mim intrinsecamente algo bom, se não bem vivido, pode gerar em mim os efeitos contrários que Deus tinha pensado. O mau uso da minha sexualidade pode gerar em mim a morte, quando era para gerar a vida. Pode gerar em mim a distância, o distanciamento, quando era para gerar a comunhão com o outro. Pode gerar em mim o egoísmo, quando era para gerar em mim o altruísmo. Ora, se eu não vivo bem esse dom que o Senhor me deu, eu terei consequências graves. Na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, São Paulo vai dizer que quem peca no corpo, quem peca com relação à sua sexualidade, peca de maneira mais intensa, porque ali está o núcleo da pessoa. Ali, junto e misturado, estão corpo, nossa dimensão física, alma e espírito, tudo junto e misturado. Ora, quando nós temos essa consciência do valor que tem a nossa sexualidade, nós devemos preservar
um grande dom que o Senhor nos deu, um grande chamado que todo batizado tem, a castidade, que é a reta vivência da sexualidade humana com essa integração entre corpo e alma, de maneira que o homem seja, por esse dom que o Senhor nos deu, elevado. Quando isso é vivido de uma maneira torta, de uma maneira diversa daquela que o Senhor pensou, nós temos consequências que podem ser devastadoras. O catecismo vai nos dizer que essas ofensas à castidade são fruto da luxúria, que é essa busca pelo prazer, pelo gozo desregrado, desenfreado, é o hedonismo no seu mais alto grau, é buscar primeiramente o prazer, desconsiderando todos os outros bens, todos os outros valores. E aquilo que era para ser bom, edificante, passa a ser para mim uma prisão. Passo a não ser mais livre, a ser escravo das minhas vontades, que não são cuidadas, passo a ser escravo da vontade e do desejo do outro, que na grande maioria das vezes não me ama, só quer me usar. É esse aspecto de usar o outro como algo, usar o outro como objeto, que o catecismo vai nos dar quando coloca algumas ofensas à castidade, algumas ofensas à reta vivência da nossa sexualidade, como fruto da luxúria, que é um pecado capital, aquele que está na cabeça e que gera outros pecados, que, apesar de serem gerados, têm um poder devastador, porque mexem com a integridade da gente, com a integridade do ser humano. O catecismo vai colocando algumas formas dessas ofensas, como, por exemplo, a fornicação, que é a união carnal, que é a união sexual fora do casamento, entre duas pessoas que não são casadas, entre duas pessoas livres. Porque se uma delas for casada, não é fornicação, é adultério, né? Com um grau a mais ainda, com mais peso ainda no pecado, porque fora o pecado da prática direta da sexualidade, sem um compromisso concreto dos aspectos unitivos e procriativos, além disso, ainda tem a ofensa da infidelidade. Coloca-nos também o perigo da pornografia, que é essa exposição de relações sexuais de um casal, a exposição consentida ou não, porque às vezes isso vem de maneira que não foi consentida, e as pessoas são expostas na sua intimidade. As pessoas são colocadas para o público naquilo que era o mais íntimo delas. E isso em si degrada, isso em si humilha. Isso afeta as pessoas que estão envolvidas no ato, isso afeta as pessoas que propagam isso, esse pecado afeta as pessoas que consomem pornografia. E há consequências trágicas para isso. O catecismo nos fala da masturbação, que é uma forma de pecar contra a pureza. Se Jesus disse no Sermão da Montanha que felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus, eu não consigo pensar em masturbação sem pensar em alguém. Masturbação não é por um objeto, é por alguém. Né? Se Jesus disse, a palavra de Jesus, gente, se Jesus disse que quem olha para uma mulher com desejo de possuí-la já adulterou, você não consegue se masturbar sem pensar numa mulher ou num homem com desejo de possuí-lo. É a palavra de Jesus. Aqui não tem meias palavras. Ele foi claro, direto. Por quê? Porque, repito, isso mexe com a integridade da pessoa humana.
Ora, o estupro também, o catecismo nos coloca esse gravíssimo pecado contra a sexualidade humana, né? Violentar o outro, possuir o outro sem o consentimento. Além de ser um pecado gravíssimo, é um crime e tem que ser punido de maneira intensa. Mas também a prostituição, que é um estágio terrível da coisificação da pessoa humana. O outro vai ser comprado por dinheiro. Por muito ou por pouco, isso não interessa. O outro virou objeto. Não é a quantidade de dinheiro envolvido. É a sensação de você dizer que o outro é seu, de comprar o outro, comprar o corpo. Só que tem uma coisa importante que já dissemos aqui. Nunca numa relação sexual será apenas corpo. Porque esse misto aqui não se divide. Essas dimensões do ser humano não se dividem, não são partes, são dimensões. Então, sempre nessas ofensas à sexualidade humana, estará ali todo esse misto querido por Deus, de corpo, de alma e de espírito. Se esse misto querido por Deus, vivendo uma sexualidade segundo a vontade de Deus, ele é elevado, o catecismo vai dizer que a relação abençoada por Deus, ela é um dom e é um penhor, é um sinal de aproximação, de intimidade, de graça espiritual entre os dois, entre marido e mulher, e entre os dois e o seu Senhor. Que coisa grave. Pois o contrário disso, viver isso num ambiente de pecado, é exatamente o contrário. É a ruptura da unidade entre os dois e da unidade entre ambos, cada um e ambos juntos ali, com o seu Senhor. Por quê? Porque fere o íntimo, fere o núcleo da pessoa humana. Também a homossexualidade, que é essa relação entre homens e mulheres que têm atração pelo mesmo sexo. Ora, a sexualidade, uma vez sentida em si, ela não é pecado. Como outras tendências nossas. O sentir em si nem sempre é pecado. O consentir, o deixar o dar cabo àquilo, o deixar com que aquilo se concretize. Sim, aqui não tem também como dourar a pílula. Para o Senhor é um pecado. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: são as relações sexuais, os atos homossexuais, isso está lá no número 2357, são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, e em caso algum podem ser aprovados. Os atos, falou aqui dos atos, mas o catecismo continua no número 2358. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. E continua. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir-se no sacrifício da cruz do Senhor, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Acolher a pessoa. Mas uma coisa aqui importante, não só para isso, não só para a homossexualidade. A igreja acolhe a pessoa, por exemplo, onde tem que estar um violento. Ele precisa estar na igreja, para que ele entenda que a violência não é querida por Deus. Onde tem que estar um mentiroso? Na igreja, para que ele entenda que
É a verdade que liberta e a mentira aprisiona. Mas para acolher um violento e um mentiroso, eu não preciso dizer que a violência e que a mentira dele são boas. Eu acolho a pessoa e vou orientando para que ela encontre na sua vida, nesses dois aspectos, exemplos aqui que dei, a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que ele minta, e a vontade de Deus não é que o outro seja violento. Então, por que para acolher um homossexual, eu vou ratificar o pecado dele, e eu vou dizer que aquilo que o Senhor diz que não é uma graça, é, a partir de agora, uma graça só para acolher a pessoa? Não, acolho. O que a igreja diz é que a gente acolhe a pessoa, mostra a misericórdia, e a misericórdia tem esses dois aspectos de identificar o amor de Deus e no amor de Deus identificar aquilo que agrada e não agrada a Deus, e se agrada ou não agrada a Deus diz respeito diretamente à minha vida, né? Se agrada, aquilo me constrói como pessoa, se desagrada a Deus, aquilo me destrói, me apequena como pessoa. Então a misericórdia tem isso, e conduzir a pessoa para viver segundo a vontade de Deus, em qualquer área da vida, inclusive na sexualidade, e na sexualidade, inclusive na homossexualidade. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente são os lobbies gays, são os grupos LGBTQI+, e tudo mais. Aí a gente não está tratando da pessoa, a gente está tratando desses coletivos que, em geral, são só política, que, em geral, envolvem tantos outros valores, que, em geral, não estão nem em si profundamente preocupados com a pessoa. Estão defendendo uma causa. Nós olhamos para as pessoas, acolhemos as pessoas, mostramos a ela qual é a vontade de nosso Senhor a respeito de tudo na vida, inclusive a respeito da sexualidade. Isso em todos os campos, em todas as áreas, em todos os modos, em todas as áreas da vida, em todas as brechas do nosso coração, em todas elas. Nós acolhemos a pessoa e mostramos a ela o que é que Deus pensou, qual o plano de Deus para a vida dela. E nós pedimos de maneira sincera, de maneira profunda, que cada ser humano acolha para a sua vida, em qualquer área da sua vida, a vontade de Deus. Porque é isso que nos constrói. É aí que está a nossa felicidade. Na nossa vida, acolher a vontade de Deus. Também na nossa sexualidade. Como dissemos no podcast passado, nós não temos a pretensão de, em 4 podcasts, em pouco mais de 1 hora, a gente concluir, encerrar esse assunto. Nós queremos que esses podcasts sejam motivos de pesquisa, motivos de aprofundamento, motivos de oração, motivos de buscar na nossa vida, também na sexualidade, viver a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.